Lembra que eu falei para ti dessa palavra fitoquímicos, que são esses compostos que são naturais de plantas, fitoplantas. 3 tipos que eu posso te citar aqui, que eu acho que tu já deve ter ouvido falar deles, mas vamos entender o que eles significam. Os carotenoides, os flavonoides e a clorofila. Algum desses é familiar para ti? Quais desses tu já ouviu falar? Tu sabe quais são alguns alimentos que tem? Vamos testar como tá a tua memória. Vamos lá. O primeiro deles que eu citei para ti, os carotenoides. Eles são os responsáveis, esses pigmentos, eles são os responsáveis a dar as cores amareladas, alaranjadas e também para muitos alimentos que são vermelhos. Então, por exemplo, quando tu for ver lá um alimento que é amarelo, que é laranja, alguns alimentos vermelhos, eles são ricos então nesse composto, os carotenoides. Legal? Cenoura, por exemplo, laranja, maçã também tem carotenoides. Então tem vários alimentos que desse grupo de cores tem esses carotenoides. Agora os flavonoides. Os flavonoides, eles dão aquelas cores mais intensas para os nossos alimentos. Eles são responsáveis pelo azul, pelo roxo, por dar aquele tom vermelho, por exemplo, bem marcante de um moranguinho, de uma framboesa, de uma amora, de uma ameixa, aquela bem vermelhinha, uva, por exemplo. Eles também estão, olha que opostos, né? Mas assim como eles também dão essas cores mais claras, tem muitos alimentos que são brancos ou beges que também têm flavonoides, como a gente já vai ver mais adiante. Mas então a gente falou dos carotenoides, a gente falou dos flavonoides, tá pensando aí já quais são esses alimentos que a gente tem, né, disponíveis no mercado lá que são dessas cores? Tu tem eles na tua geladeira? Tu tem o costume de colocar eles nas tuas refeições, que é o mais importante, né? Ter na geladeira até tudo bem, mas tá dentro do teu prato? Isso é bom saber. E o último que a gente citou aqui agora, a clorofila, que eu acho que esse é um que a gente já está também mais familiarizado, né? A clorofila, ela é responsável pelos tons verdes, então pensa nas saladas, pensa em outros alimentos verdes, como por exemplo o kiwi, abacate. Os alimentos verdes, eles dão esse tom, a clorofila dá esse tom para eles. Mas para ficar um pouco mais fácil, para a gente conseguir fazer uma ligação melhor do porquê as cores elas são tão fundamentais e por que é interessante quando a gente não foca só numa cor, quando o nosso prato está realmente colorido, não está num monotom, né? Está uma cor só, duas cores só. Por que é importante a gente ter várias cores no nosso prato? Vamos ir cor por cor, separando os nossos conteúdos e vendo quais são os exemplos que a gente tem e onde estão esses compostos que a gente falou, o que eles ajudam o nosso corpo a nos proteger. Vamos lá. Vamos começar pelos alimentos que são amarelados ou alaranjados. E eles são alimentos que são conhecidos por ter um alto teor de beta-caroteno, como a gente já falou. O beta-caroteno, quando a gente consome esse beta-caroteno, ele entra no nosso corpo, ele se converte no que a gente mais conhece como vitamina A. E a vitamina A, ela tem uma das chaves dela, uma das coisas que a gente mais sabe da vitamina A é a função que ela tem nos nossos olhos, na nossa visão. Então, olha só que interessante. Alimentos que são ricos em beta-caroteno, eles ajudam, por exemplo, também a reduzir os riscos de desenvolver catarata. Então, olha só que interessante, né? Se tu tem isso, né, que tu tem, enfim, às vezes corre na família, tem coisas que estão na nossa família que a gente pode sim prevenir ou reverter a partir da nossa alimentação, com certeza. O nosso estilo de vida conta muito mais que a nossa genética, como a gente já bem fala aqui no nosso canal e a gente já bem sabe, essa é uma comprovação que a gente tem. Então, não necessariamente coisas que corram na nossa família a gente vai desenvolver, não é algo que está escrito em pedra, né? Mas é algo que muitas vezes, se é uma coisa que continua na nossa família, é porque o nosso estilo de vida está sempre muito próximo, né? Isso se chama epigenética, é um campo muito interessante da ciência, é sensacional, que demonstra que o estilo de vida é o fator primordial para desenvolver ou não, para dar um basta em doenças que muitas vezes correm na nossa família. Então pensa que tu pode ser o basta, pode ser a pessoa que vai parar essa corrente, né? Porque no momento que a gente muda o nosso estilo de vida, que a gente começa a ter outras práticas no nosso estilo de vida, a gente não faz um bem só para nós, mas a gente faz um bem também para as pessoas que estão ao nosso entorno. Então, os filhos, os netos que acompanham vão ver que
que a gente está fazendo assim, as pessoas mais próximas, né? Outras pessoas que estão com a gente vão ver também, opa, que legal, o fulano está colocando isso em prática, tá bem. Então, o que ele está fazendo? O que ela está fazendo? Quero saber, quero fazer também. Então, isso é um ponto bem interessante. Mas, voltando lá para o nosso beta-caroteno. Uma outra coisa que o beta-caroteno também é muito interessante em relação à nossa proteção, a forma como a gente consegue trazer todo esse bem-estar para o nosso corpo, é que ele também consegue prevenir diversos tipos de câncer, como, por exemplo, câncer de estômago, de pulmão e de esôfago. Então, muito, muito sensacional. Uma coisa que eu lembro que a minha mãe me contava, ela usava algumas anedotas, ela usava algumas artimanhas para nos estimular a comer alimentos mais saudáveis. E funcionava, né? Então tem vários alimentos que meus pais, eles sempre vincularam a algumas coisas que para nós eram importantes. Então, por exemplo, tem que comer espinafre para tu ficar forte que nem o Popeye. Lembra do desenho do Popeye? O Popeye comia espinafre, quando ele comia espinafre lá, ele ficava forte, conseguia fazer o que tinha para fazer e derrotava os inimigos e tudo mais. A gente pensava, uau, sensacional, vamos lá, vamos comer espinafre que nem o papai e ficar forte que nem ele. Uma outra coisa que tá ligada aqui é o beta-caroteno, né? A nossa visão. Meus pais falavam, tu por acaso, quando a gente era bem criança, né? Não acha que era adultos ou adolescentes ainda caíam nessa, eram bem criancinhas. Mas nossos pais falavam, não, tu tem que comer bastante cenoura, tu já viu por acaso algum coelho de óculos? Muito, muito infantil, né? Mas enfim, muito bonitinho. E é verdade, são coisas que para crianças, na ingenuidade das crianças, é algo que faz muito sentido, né? É algo que é bonito, tu realmente te estimula. Eu lembro que meus pais também falavam, não, comer bastante banana. Lembra que o Guga, não sei se vocês lembram, aquele jogador de tênis, que, né, nos anos 90 ele era sensacional, era muito legal acompanhar ele, enfim. E ele comia muita banana durante os jogos, né? E era para não ter câimbras. E então os nossos pais também, né, falavam para minha irmã e para mim, não, vocês têm que comer bastante banana, porque o Guga ele come bastante banana, ele não tem câimbra, ele é um campeão, então tem que comer bastante banana também. Enfim, isso funciona não só para crianças, né? Gostaria de fazer dar mais uma informação. Isso também funciona para a gente, porque a gente enfatiza na nossa cabeça a partir de exemplos de pessoas, de circunstâncias, né, que a gente admira, de pessoas que a gente admira, a gente se motiva pelo exemplo, e daí a gente percebe, não, é verdade, o fulano faz isso, então vou colocar em prática, vou ver como é que isso sai para mim também. Né? E quando a gente fala sobre os nossos alimentos, sobre alimentos de origem vegetal, de origem natural, como a gente está falando aqui, isso não é para todos nós, né? É algo que todos nós podemos consumir, todos nós com certeza vai dar certo. Então, dá para fazer sem medo. Boa? Mas, a gente está falando aqui do beta-caroteno, dos alimentos que são laranjas, são amarelos. Quais são alguns exemplos? E vamos fazer um acordo. Conforme eu vou te falando esses exemplos, tu vai pensando quando foi a última vez que tu consumiu eles, se tu já comeu eles. Legal? A gente vai fazer de uma forma diferente aqui agora. E é assim, tu pode ir daqui a pouco anotando, lembrando deles, pensando, é verdade, faz tempo que eu não como tal alimento, vou ver se tem no mercado, vou ver se eu compro, vou ver se eu trago para casa. Boa? Vamos lá. Alguns vão estar na estação, alguns não, mas a gente já vai falar sobre isso na próxima parte do nosso encontro agora. Mas vamos lá. Frutas, dessas colorações. A gente tem abacaxi, a gente tem limão, pêssego, manga, pera, né? Maçã também. Tem uma maçã que ela é mais amarelada, um tipo diferente. Laranja, melão, damasco. Lembra do damasco? O damasco também conta aqui. Olha que interessante, aqueles alimentos que a gente tem lá no nosso hortifruti também contam para coloração. Muito bom. Lembra que os temperos, eles também têm antioxidantes, eles também têm nutrientes, e por isso é muito sensacional quando a gente coloca temperos diferentes também na nossa comida, porque além de dar um sabor sensacional e todas as vezes a gente conseguir fazer pratos diferentes a partir dos temperos que a gente utiliza, a gente também consegue reduzir muito o uso de sal. Então é só vitória, né? Assim como também tem alguns vegetais que são tanto amarelos quanto alaranjados, como a cenoura, que a gente bem falou. Tem pimentões, né, que são pimentões laranjas e também amarelos, olha só quanto nutriente eles possuem. Abóbora, que a gente ainda está na época de abóbora, agora tem que aproveitar as abóboras, elas estão muito deliciosas. E batata doce. Tem uma batata doce, é batata doce moranga, o nome dela. Aqui, pelo menos, é esse nome, pode ser que tenha variações, né? Mas é a batata doce mais sensacional. Eu amo batata doce, mas essa é especial. Talvez você já tenha visto.
E essa batata doce, ela é especialmente rica em beta-caroteno, porque quando a gente abre ela, ela é laranja por dentro. Ela é laranja assim que parece uma cúrcuma. Sabe a raiz da cúrcuma? Ela é bem alaranjada. E a batata doce moranga, ela é laranja também por dentro. O sabor dela é diferenciado, não é o mesmo tipo de sabor da batata doce branca, por exemplo. As duas são sensacionais, mas essa em especial, lembra que por ela ter uma cor mais marcante, ela tem ainda mais nutrientes. Então, essa eu te aconselho a buscar. E lembra que a batata doce, como todas as outras batatas, tem, além de deliciosas, né? Eu sempre digo que se eu tivesse que escolher um alimento para comer todos os dias, definitivamente eu acho que eu escolheria, né, se pudesse ser só um, assim, que eu ia ter todos os dias, eu escolheria, acho que batata. Que eu adoro batata. Na verdade, é tudo com batata, né? Mas batata doce também é sensacional. São alimentos incríveis. Mas vale a pena, então, buscar. E o que eu ia falar agora, antes de me perder no meu raciocínio, foi que as batatas são legais porque quando mesmo que a gente pegue uma batata que seja diferente, que seja até difícil de conseguir, se for o caso da batata doce moranga, é que quando a gente tem uma batata, a gente pode esperar ela dar brotinho. E desse broto, a gente pode, desse pedaço, por exemplo, às vezes até uma fatia da própria batata doce que tá dando broto, é só a gente colocar esse pedaço na terra. Olha que sensacional. E aí, numa terra bem boa, né? Deixar um sol, lembrar de regar, se for num vaso, né? Se tu plantar no jardim, não tem necessidade de muita manutenção, ela é muito sensacional. E ela é autossuficiente, né? Ela vai por si, mas tu espera ela passar uns 3 meses, 4 meses, é mais ou menos o tempo da batata doce. E quando tu for ver na tua terra, já vai ter batata doce plantadinha ali pra ti. Aqui no nosso jardim, que não é nada muito grande, não é nem uma horta muito grande, a gente colheu quilos na nossa última safra de batata doce. Então, quilos a partir de um espaço na terra com um pedaço de batata doce plantada. E isso dá pra fazer com essa batata doce moranga também, né? Porque se a gente tem um pouco de dificuldade em conseguir ela, dá pra pegar já com esse intuito e plantar. Enfim, né? Eu vou falando coisas que me vêm na cabeça, a gente sai um pouco do nosso roteiro, mas eu espero que tenha sido uma boa informação para ti. E dá sim para plantar também em vasos. Tem pessoas que moram em apartamentos e plantam dentro do próprio saco da terra, então compram um saco de terra de, por exemplo, 10 quilos, 12 quilos, tu coloca a própria batatinha ali, né? Faz uns buracos para escorrer a água, né? E ali, às vezes, a batata também vem super bem. Então, dá para testar, né? Agora, vamos para uma próxima coloração. Vamos falar da coloração vermelha.